Você pode abrir um CNPJ, ter um local, já começar a vender e ainda assim não ter uma mentalidade empreendedora. Porque empreender começa muito antes de a gente abrir uma empresa em si. Começa como você enxerga as oportunidades, os problemas que estão vindo para você, o que você vê como risco, e aí sim você começa a desenvolver uma mentalidade empreendedora. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo. Eu sou Kátia Guida, sou consultora financeira e, gente, eu vejo muitas pessoas vendendo produtos, mas ainda assim não tem uma mentalidade de empreendedora. Ela se vê ainda como uma CLT. Então, o primeiro passo para você começar a desenvolver uma mentalidade empreendedora é entender que você resolve problemas. Você não vende qualquer coisa, você vende a solução. Ah, Kátia, mas eu vendo roupas. Não importa, você vende a solução para a pessoa ficar bonita, você vende a solução para ter uma roupa específica para um evento tal. Então, ou seja, você mexe com a autoestima, entende? Então, a partir do momento que você começa a entender que o seu negócio ele resolve um problema, você começa a entender que você está fazendo muito mais do que só vender. Você está impactando vidas, você está mudando a vida de uma pessoa, mesmo que você esteja ali vendendo um produto da Natura ou fazendo um bolo de pote, enfim. Você tem que começar a entender isso, tá? E pensar assim fez total diferença para eu realmente querer montar o meu negócio. Por quê, gente? Porque quando a gente está na CLT, a nossa mentalidade é resolver desafios do dono. O dono traz para a gente a demanda e a gente resolve. Quando nós nos tornamos empreendedoras, a gente resolve os problemas de quem? Os problemas do cliente. Então é muito importante você ter em mente qual que é a finalidade do seu negócio. Você não vende só roupa, você não vende só comida. Pelo contrário, você vende rapidez, porque a pessoa não precisa fazer a comida, você vende comida ali congelada, ou você vende um momento de tranquilidade, de prazer, quando você tem ali um barzinho, por exemplo, um restaurante. Então, você entender que o seu negócio vai muito mais além do que vender um refrigerante, do que vender uma roupa, do que vender um bolo de pote. Isso vai trazer até mais repertório para você na hora de você desenvolver o seu marketing, quando você entende bem isso. A segunda mudança é você entender que você precisa parar de pensar como funcionária e começar a pensar como um dono de verdade. Kátia, eu já sei, eu já faço isso, às vezes não. Por exemplo, você viu que as suas vendas não estão fluindo. E aí, o que você vai fazer? Vai virar para a pessoa lá e falar, poxa vida, hein, mês foi ruim, hein? Não estou vendendo. Será que é isso? Será que o dono faria isso? Pelo contrário, você tem que entender os seus números. Por que eu não estou vendendo? O que eu estou fazendo de errado? Qual que é a estratégia que eu estou fazendo que não está funcionando? Por que não está entrando dinheiro no meu caixa? Eu estou fazendo um preço errado? Eu estou deixando de olhar para os meus números? Eu estou tendo metas? Entende? Então, a partir do momento que você transforma a sua mentalidade, você começa a olhar os desafios que vai aparecer no seu negócio como uma possibilidade de melhora. E não como uma dificuldade que você está tendo, que você vai cruzar os braços e falar, poxa vida, eu não estou vendendo. E aí? Como é que você vai pagar as suas contas, meu querido, minha querida? Vai ficar muito difícil, né? Então, é muito importante a gente ter essa mentalidade dona na hora de você desenvolver sua estratégia de negócio, de você parar para analisar os seus números, parar para você ver por que você não está vendendo, o que o seu concorrente está fazendo que você não está, entende? Não é você copiar, é você entender o mercado que você está atuando. Porque quando você é funcionário, lembra, as demandas chegam até você. Agora, quando você é dona ou dono, essas demandas você vai ter que ali resolvê-las, mesmo não aparecendo ali de cara, né? Às vezes não vender não é uma demanda, mas financeiramente te atrapalha. Então você começa a entender que você tem que estar sempre um passo além, sempre estar pensando em como resolver esse desafio dentro do seu negócio. E esse talvez seja um dos maiores desafios. Quando eu recebo um empreendedor aqui na mentoria, a maior dificuldade que eles têm é de verdade ter essa mentalidade, sabe? As pessoas começam a bloquear quando as coisas não acontecem conforme eles planejam. Isso é ruim, porque se eu bloqueio, eu não vendo. Se eu não vendo, meu negócio não flui. Se o meu negócio não flui, eu volto para a CLT, né? Então, olha só como é que é um ciclo vicioso. Então, você tem que começar a entender que essa mentalidade que você precisa desenvolver é no seu dia a dia, tá? Nos seus pensamentos.
Pense nisso. A terceira mudança de mentalidade é você começar a tomar decisões baseadas em números, não porque achou, porque alguém disse ou porque você assistiu um vídeo aqui. Então, como é que você vai fazer? Por que que eu não estou vendendo? Tá, mas eu não estou vendendo quanto? Quanto que eu precisaria vender? Quanto que eu vou reduzir de preço porque o meu concorrente reduziu, eu preciso realmente reduzir? E se eu for reduzir, qual que é o valor da redução? Como isso vai impactar no meu negócio? Ah, eu tô tendo muita demanda, tô tendo muita procura, eu vou botar mais uma pessoa. Tá, mas se eu botar uma outra pessoa, quanto que isso vai me custar? Eu tenho caixa para pagar isso? Ah, Kátia, eu quero fazer uma viagem, eu quero passear. Tudo bem, mas quem vai pagar essa viagem? Você ou a empresa? Sua empresa tem dinheiro para pagar essa viagem? Ou você tem dinheiro para isso? Entende? Então, a partir do momento que você começa a tomar decisões baseadas em números, você põe a sua emoção de lado, você põe o seu achismo de lado, você põe a opinião alheia, porque às vezes sempre tem alguém para dar pitaco quando você está montando negócio, que você tem um negócio, sempre tem alguém com a solução mágica, sabe? Que pode te dar aquele conselho assim super mega, e aí você leva aquilo para dentro da sua empresa, toma aquela decisão sem se basear em números. E aqui, gente, também pega bastante quando você tem uma visão amadora do negócio. Se você não sabe dos seus números, você não sabe quanto que às vezes um dia que você fecha na sua loja pode impactar o seu negócio, quais são as ações que você tem que ter, entende? Então, por exemplo, tá? Vou trazer um pouquinho aqui para o meu negócio. Eu sou consultora e eu preciso ter um número X de cliente todos os meses entrando na consultoria. Tá, mas quais são as ações que eu preciso fazer para entrar o número X de clientes? Onde que esses clientes estão? Como que eu vou abordá-los? Entende? Qual o produto que eu vou oferecer primeiro? Eu vou oferecer mentoria de finanças pessoais, finanças empresariais? Ou não? Vou oferecer um curso que fica mais fácil? Entende? Então tem que ter uma estratégia por trás. Não é só empurrando os produtos no cliente, é você ter uma estratégia para você consolidar o cliente para que ele venha comprar cada vez mais de você, tenha um relacionamento saudável contigo, que ele cresça e você também cresça. Isso é ter uma mentalidade empreendedora. A próxima mudança de mentalidade que você tem que fazer é, opa, peraí, mas antes de eu falar, você vai se inscrever aqui no meu canal, porque aqui eu ensino a você a construir o futuro que você merece por meio do planejamento financeiro. Então vamos lá. A próxima é você pensar a longo prazo. E isso é muito importante, tanto na sua vida pessoal quanto na vida empresarial. Quando você começa a montar um negócio, os resultados não vêm imediatamente. Há uma pesquisa no Sebrae que uma empresa demora 2 anos, no mínimo 2 anos, para se consolidar no mercado e ter realmente uma lucratividade bacana. Então, às vezes, você montou o seu negócio tem 6 meses, 1 ano, e não está dando certo ainda. Então, você está fazendo parte dessa estatística ainda. Demora um tempo para a sua empresa se consolidar, você entender como vai vender, quais são os seus clientes. E quando você vem para a mentoria, você aprende o que é o seu público-alvo, como você vai vender, onde esses clientes estão, fazer um preço de venda corretamente. E aí você consegue olhar mais a longo prazo, entende? Então, não é só você pensar, eu vendi X, vamos supor, você vai chegar lá no mês de agosto e falar, nossa, eu vendi muito no mês de agosto, tá sobrando muito dinheiro. Não, às vezes o mês de setembro você não vai vender tão bem. Então você precisa ter esse caixa aí para suprir aquele mês que não tá tão legal. Então quando você olha isso a longo prazo, você começa ali a fazer as suas decisões baseadas em que, gente? Em números, tá? Eu vou te dar uma dica aqui, essa é uma dica riquíssima. Toda vez que for fazer uma virada de ano, faça o planejamento estratégico. O que é isso? É você analisar os seus números que já aconteceram, os meses para trás, e projetar os seus próximos meses, seus próximos 12 meses. O que você quer, quando você quer faturar, para você faturar quando você tem que vender, entende? Então, tudo isso faz total importância para gerar um crescimento saudável na sua empresa, sair dessa visão amadora e realmente transformar a sua vida financeira e também consolidar essa mentalidade de prosperidade, essa mentalidade de empreendedora. É você sempre estar pensando a longo prazo. Você imagina se as pessoas que vendem panetone só pensassem em produzir panetone só no final do ano, porque é Natal? Não é, né? Eles pensam muito a longo prazo. Você também precisa fazer isso. Outro ponto aqui que eu trouxe à memória
É o seguinte, às vezes tá chegando uma data comemorativa e você não vende porque você não se preparou para essa data. Sabe? Tipo assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, você deixou para pensar muito em cima da hora, ou seja, você não pensou a longo prazo, você não fez um planejamento estratégico de vendas. Aí você reclama que você não vende. Entende? Olha só. Isso não é uma mentalidade de crescimento, não é uma mentalidade empreendedora. Você precisa mudar isso aí. E a quinta última mudança de mentalidade é você entender que você e a sua empresa não são as mesmas pessoas. Você é pessoa física e a sua empresa é pessoa jurídica. Kátia, mas eu não tenho um CNPJ, não importa. A partir do momento que você montou o negócio para você, mesmo que você não tenha vendido R$ 1, você tem que começar a entender isso, essa diferença de pessoa física e pessoa jurídica. Isso vai te trazer uma clareza tremenda. Em todos os vídeos eu repito isso, por quê? Porque todas as pessoas que eu conheço, que são empreendedoras, misturam o seu caixa com a sua vida pessoal. Pega dinheiro para pagar cartão de crédito, coisa pessoal, aí falta dinheiro na empresa, usa o cartão de crédito. É uma bagunça danada. E aí, como é que você vai montar seu preço de venda? Você não sabe nem quanto que sua empresa custa. Você não definiu um salário para você. Como é que você vai embutir o valor do seu salário nas coisas que você vende? Né? Então, fica muito difícil. Então, você começa a entender que para sua empresa crescer, você não pode sugar todo o dinheiro que entra na sua empresa. Nem você, nem ninguém. Você precisa estabelecer um valor de salário para você, para que você consiga montar seu preço de venda, que você consiga ver o seu fluxo de caixa anual, ou seja, entender quanto que você tem que vender no mês para cobrir todas as suas despesas, inclusive o seu salário, entende? Então, você não pode ficar sugando todo o dinheiro da empresa, porque não vai fluir. Sua empresa vai quebrar, sim, porque não tem como você toda vez ir lá, tira o dinheiro do caixa, tira o dinheiro do caixa, tira o dinheiro do caixa. Como é que você vai investir no futuro? Como é que você vai pensar a longo prazo se você não está nem olhando o dinheiro que entra ali na semana, no dia? Tá tudo levando para sua vida pessoal. Então, se você quer realmente transformar a sua vida empresarial, ter um resultado assim de crescimento contínuo, você precisa desenvolver essa mentalidade de empreendedora, essa mentalidade de que é você que faz o seu negócio. As suas ações, elas estão entrelaçadas com as ações e o crescimento da sua empresa. Não tem como, porque quando a gente é empreendedora, a decisão que nós tomamos errado impacta no nosso negócio também e vice-versa. Entende? Então, para você construir um futuro que você merece, você precisa desenvolver todos esses passos que eu disse aqui no vídeo, tá? E se você realmente tem dificuldade, né? Olha, Kátia, eu montei um negócio para mim e eu não consigo ainda ter essa visão de negócio, eu tô tendo muita dificuldade, às vezes eu me pego assim, pensando em coisas pequenas, não consigo fazer uma estratégia de vendas, eu não consigo olhar o meu negócio a longo prazo de tal forma que eu consiga entender o que eu tenho que fazer no mês seguinte, quanto que eu tenho que pagar no mês seguinte. Então tá na hora de você vir para minha mentoria para empreendedores, né? Aproveita, eu vou te falar uma coisa. Tem um link aqui embaixo que é do meu WhatsApp, do grupo. Você entra lá no grupo. Lá no grupo tem sempre informações que eu passo, ali informações sobre estratégia de negócio, os vídeos novos que eu posto. Se você quiser entrar no grupo, entra. Se você quiser aprender a realmente estruturar o seu negócio como um todo, então digita aqui nos comentários: eu quero melhorar o meu negócio. Que eu entre em contato com você e aí eu te chamo numa chamada de vídeo, a gente conversa um pouquinho, entenda o seu negócio para ver se realmente tá no ponto de você entrar para a mentoria e estruturar o seu negócio de verdade, ok? Então eu fico por aqui, aproveita e assiste esse vídeo porque ele também vai acrescentar demais na sua vida financeira como um todo. Até mais!